vamos continuar. O enraizamento pouco promissor do cristianismo, onde o cristianismo criou literalmente a sua raiz. Vamos ver isso aqui. Bem, quando nós voltamos para a área em que o cristianismo começou, nós devemos lembrar que mesmo aqui nessa religião geograficamente limitada, as raízes das quais ele surgiu pareciam prometer um futuro não muito auspicioso para a fé. Um dos pontos pacíficos da nossa história é que o cristianismo era um ramo de religião de Israel. Isso daí é o que a gente sempre fala. O cristianismo era um ramo, era uma religião judaica, no começo 100% judaica, até porque ainda não havia gentios que houvesse se convertido ao cristianismo. O cristianismo passou a ser uma religião fora do judaísmo com a conversão dos gentios, assim como os romanos e outros povos. Muito bem. Israel nunca foi importante politicamente, então nunca houve uma importância politicamente sobre Israel. Somente por um breve tempo, sob Davi e Salomão, entre os anos 1900 a.C., Israel chegou a ter um domínio de dimensões consideráveis. Mesmo nessa época, ele não se equiparou aos principais impérios. Então, na época de Davi e de Salomão, Israel conseguiu fazer um pequeno império, mas não tão grande, porque foi o período do Israel unificado. Depois da morte de Salomão, Israel se dividiu entre Reino do Sul e Reino do Norte. Então a gente vai ver que esses pequenos reinos, que era Reino do Norte e do Sul, tinha pouca importância para a competição entre grandes poderes situados pelos vales do rio Nilo, Tigre e Eufrates, exceto pelo que aconteceu em sua religião. Israel era culturalmente de pouca influência, quando contrastado em seus vizinhos na Mesopotâmia e Egito. Israel ocupava uma área pequena e infértil nas terras altas da Palestina. Suas cidades eram diminutas e suas construções não provocavam grande admiração. Sua arte em nada se destacou. Hoje, as monumentais ruínas do Egito, Nínive, Babilônia e mesmo da Síria tornam pequenas áreas do passado de Israel e deixam claro a insignificância relativa do ponto de vista político e econômico da terra que estava ao tronco a qual nasceu o cristianismo. Nesse sentido, o cristianismo estava em contraste notável com aquelas religiões que se tornaram suas principais rivais. As formas do politeísmo que apareceram na bacia do Mediterrâneo era o apoio das culturas e estados antigos e politicamente poderosos. O zoroastrismo estava associado à Pérsia por século, um dos quais os poderosos impérios do globo. O hinduísmo era nativo da Índia, um dos maiores centros culturais da humanidade, e o budismo era também nativo da Índia e desde cedo ganhou. Então, a gente vai ver que há muitas culturas fora de Israel que tinham suas religiões, porém não tinha nenhum vínculo pessoal com o cristianismo.